Boa noite a todos. Boa noite. Estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Hoje é exatamente 22 de julho de 2019. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Então, amigos, vamos nos concentrar. Senhor Jesus, nosso amigo, nós lhe agradecemos por mais essa oportunidade sempre bendita de estarmos reunidos entre amigos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. O nosso movimento sempre em nossa oração é te pedir a inspiração, o amparo da espiritualidade amiga. E nessa noite em particular, gostaríamos de te rogar por aqueles que são os líderes do nosso país. Que eles possam, divino amigo, ter um tanto mais de consciência para o cargo que se prontificaram a trabalhar. Que possam compreender a responsabilidade de liderar uma nação. E que os nossos amigos espirituais também possam ter força e coragem para trabalhar lado a lado e poder inspirar aos nossos líderes. E que nós, Senhor Jesus, na condição de nação, também possamos assumir a responsabilidade que nos cabe, atuando também como uma nação cristã. Muito obrigada por essa oportunidade ímpar de reunião e de estudo. E que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar e nos inspirar uma vez mais. Graça te damos, Senhor. Então, hoje nós vamos estudar sobre a pobreza intelectual. Vimos a semana passada o esforço dos emissários do Cristo. Finalizamos o fim das cruzadas e as primeiras cruzadas. A nossa querida irmã Carla Aramita trouxeram material. E hoje vamos então finalizar esse capítulo, entrando agora na pobreza intelectual. Vamos lá então? No século XIII, estava definitivamente instalado o governo real, desaparecendo as mais fortes expressões do feudalismo. Cada região europeia, nós já explicamos o feudalismo lá atrás, cada região europeia tratava de concatenar todos os elementos precisos à organização de sua unidade política. Mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada. Porque é tão interessante, quando nós estudamos a Roma Antiga, os próprios navios romanos, lembra? Eu fiquei pensando nisso, os navios romanos, indo ali, em torno ali da Europa, viajando, todo o processo do aqueduto. Então eles viviam em uma civilização, e quando você vai para a Idade Média, parece que houve exatamente como se o grupo tivesse desaprendido tudo. Um retrocesso. Aí, como nós temos a informação do exílio, nós sabemos que muitos já voltaram, né? Muitos dos exilados. E a gente percebe muito bem isso. E ele fala aqui na Idade Média essa dificuldade realmente nesse processo da pobreza intelectual. Mas a verdade é que os meios escassos
de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada. Isso quer dizer assim, olha, os estados que se levantavam organizavam as suas construções à sombra da igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, a igreja, receosa de interpretações que não fossem propriamente dela. É aquilo que nós sempre comentamos: quanto mais ignorante, melhor a marionete. Continua ele. Então aqui era a igreja, como ele diz assim, olha, as suas construções à sombra da igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, receosa de interpretações que não fossem propriamente dela. Os pergaminhos custavam verdadeiras fortunas e o livro era dificilmente encontrado. Até o século XII, as escolas estavam circunscritas ao ambiente dos mosteiros. Então, para você, se você quisesse estudar, você tinha que ir para onde? Se tornar um religioso. Onde muitos padres se ocupavam de avivar a letra dos manuscritos mais antigos, produzindo outros para a posteridade, né, que copiavam. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade ou na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas à teologia. Lembra de Galileu Galilei? Então, senhora absoluta de todas as atividades do homem. Quem era a senhora absoluta de todas as atividades do homem? A igreja. Considerando-se os direitos absurdos do tribunal da Inquisição, depois do século XIII, quando, sob a inspiração do alto, já se haviam fundado universidades importantes, como as de Paris e de Bolonha, na Itália, que serviram de modelo as de Oxford, na Inglaterra, Coimbra e Salamanca, na Espanha. Você pesquisou, né? A Universidade de Paris, e é interessante para quando a gente for ver essas datas, para ver a antecedência, eu acho legal isso da espiritualidade, né? A Universidade de Paris foi fundada em mais ou menos 1170. A Universidade de Bolonha, que é a universidade mais antiga da Europa, foi fundada em 1088. A de Oxford é a segunda mais antiga da Europa, foi em 1096. A de Salamanca em 1134 e a de Coimbra é a mais moderna, 1º de março de 1290. E olha que interessante quando ele diz assim, olha, quando sob a inspiração do alto já se haviam fundado universidades importantes como as de Paris. Você vê uma inspiração do alto, inclusive para fundar as faculdades. Vamos entrar então no Renascimento? O Renascimento começa no meados do século XIV e vai até o fim do século XVI. São transformações. Por que é chamado de Renascimento? Porque vai sair da Idade Média, que é a chamada Idade das Trevas, e é como se renascesse. E vai ser um renascimento, porque é uma transformação na cultura, na sociedade, na economia, na política e na religião também vai ter essa transformação. E vai ter a transição, é aí que vai começar a ter a transição completa, do feudalismo para o capitalismo, que é o que nós estamos agora. Mas é basicamente isso, eu vou só dar uma leitura. São os termos usados para identificar o período da história da Europa, aproximadamente entre meados do século XIV e o fim do século XVI. Apesar das transformações serem
bem evidente na cultura, na sociedade, na economia, na política e na religião, caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo e significando uma evolução em relação às estruturas medievais. Então vamos lá entrar no Renascimento. A esse tempo opera-se um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais evolvidos do mundo europeu. A universidade se constituía de 4 faculdades: a faculdade de teologia, de medicina, de direito e de artes, reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos de preparação do porvir. Rogério Bacon, ele nasceu em 1214, foi a óbito em 1294. Foi um dos mais famosos frades de seu tempo. Ele foi um padre filósofo inglês. Rogério Bacon, franciscano inglês, notável por seus estudos e iniciativas, é um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. A Igreja, contudo, proibindo o exame e a livre opinião, prejudicou esse surto evolutivo. Tá vendo? Tem um surto, uma multidão querendo trazer, mas aí o que a Igreja fez? Segurou. Hereges. Prejudicou, retardou, mas não teve como conter. Prejudicou esse surto evolutivo. Especialmente no capítulo da medicina, olha lá, que, desprezando a observação atenta de todos os fatos, se entregou à magia, com sérios prejuízos para as coletividades. Favorecida pela necessidade dos panoramas imponentes do culto externo da religião e pela fortuna particular, gente, nós não estamos aqui falando mal de religião, nós estamos conhecendo a história, tá? Isso é história, não tem como. Fortuna particular. A arquitetura foi a mais cultivada de todas as artes, em vista das grandes e numerosas construções então em voga, tão comum. Com a influência indireta dos guias espirituais dos vários agrupamentos de povos, consolidam-se as expressões linguísticas de cada país, formando-se as grandes tradições literárias de cada região. Show de bola. E o que eu acho lindo na leitura desse livro, gente, a gente percebe a organização espiritual. E esse movimento constante de auxílio à terra. E a gente está aqui, a gente acha que está tudo solto, né? Que tudo que aconteceu foi um mero acaso. Foi bom o estudo? Então, nos resta agradecermos ao nosso Senhor Jesus por mais esse encontro, por mais essa oportunidade. Vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, queremos te agradecer essa oportunidade e este privilégio que deste a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, de passarmos essas 3 horas de estudos, de compartilhamento, de fraternidade e de alegria. Obrigada por esta oportunidade. Ajuda-nos a compreendermos, através dessas lições, que se interligam e vai abrindo o nosso entendimento, que não estamos sozinhos, não estamos soltos, não estamos à deriva. É muito importante a gente ter noção de que o barco não está à deriva. Chegaremos ao outro lado. Não sem dificuldades, não sem problemas, mas que chegaremos. Então ajuda, nos fortalece a convicção íntima de cada um de nós, através desses estudos, para irmos aonde
aonde cada um de nós foi chamado a florir nos seus trabalhos, nas suas casas, nos seus desempenhos profissionais, para sermos uma luz da tua presença, dos teus ensinamentos, que isso nos fortalece, nos anima e nos ajuda a entendermos a tua frase quando tu disseste: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e estarei com vocês até o fim dos tempos. Então ajuda-nos a acreditarmos nisso, porque tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja.